Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, vamos para mais um devocional de hoje. Estaremos falando sobre vencendo a preocupação. Mateus capítulo 6, versículo 34 diz: Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Louvado seja o nome do Senhor. A preocupação não esvazia o nosso amanhã de sua tristeza, esvazia a nossa força hoje. Então, nós observamos que os problemas de hoje são suficientes para hoje. Curiosamente, em inglês, a palavra preocupação, ela vem de um termo que significa estrangular ou sufocar. E é exatamente isso que a preocupação faz. Ela cria um estrangulamento mental, emocional em nossas vidas. A preocupação, ela não torna as coisas melhores. Na verdade, ela torna as coisas piores na nossa vida. Quando você se preocupa com o futuro, você está se mutilando no presente. Simplesmente não é algo produtivo de se fazer. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 7, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, não andem ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e pela súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que ultrapassa, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês e a mente por meio de Cristo Jesus. Veja que Paulo, ele escreveu estas palavras aos crentes de Filipos enquanto ele vivia em prisão domiciliar. Ele foi preso por pregar o evangelho, mas como cidadão romano, ele tinha o direito de apelar para César e ele o fez. Paulo estava esperando por sua apresentação perante o líder de Roma, e seu futuro ali era muito incerto. Ele não sabia se seria absolvido ou decapitado. Além disso, alguns dos crentes, eles eram a favor dele e alguns eram contra. Paulo poderia facilmente ter ficado estressado, mas em vez disso, ele estava se alegrando e vivendo em grande paz. O que você faz quando você está diante dos problemas? Agora, isso não significa que Deus espera que nós nos alegremos em tudo que acontece. Veja um exemplo. Não precisamos ser gratos por termos acabado de destruir um carro. Mas aqui está o que podemos dizer. Estou grato, porque apesar de eu ter destruído o meu carro, Deus ainda está no trono e ainda me ama. Isso é o que significa regozijar-se no Senhor, não apenas em nossas circunstâncias. Veja, você destruiu o carro, você não se alegra por ter destruído, mas você se alegra em saber que Deus te ama, que não aconteceu algo pior, Deus está no controle. Na verdade, a Bíblia diz que quando temos um relacionamento com Deus, nós experimentamos essa alegria plena e prazeres para sempre. Observe que um dos frutos do Espírito Santo é a alegria, é o gozo em meio às adversidades. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, escreveu em Provérbios 15:15, para o coração feliz, a vida é uma festa contínua. Então, para aquele que tem a alegria no seu coração, a vida é uma festa contínua, ainda que ele passe por momentos difíceis, mas ele tem alegria no coração. Quando nos preocupamos, na verdade, nós estamos expondo uma falha de nossa parte em confiar em Deus. Paulo estava dizendo, vamos dizer, parafraseando para os nossos dias, olha, se alguém pode ficar deprimido, sou eu. Se alguém pode ficar para baixo, sou eu. Se alguém está enfrentando um futuro incerto, sou eu. Mas aqui está o que eu digo a vocês: alegrem-se no Senhor sempre. Novamente direi,
alegrem-se. O profeta Abacuque, no Antigo Testamento, ele disse algo sobre enfrentar a adversidade. Mesmo que a figueira não tenha flores e não haja uva nas vinhas, mesmo que a colheita da azeitona acabe e os campos fiquem vazios e estéreis, embora os rebanhos morram nos campos e os celeiros estejam vazios, mas eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Estas são as palavras de alguém que sabia que Deus estava no controle. Alguém que sabia que Deus o amava, assim como Deus, ele ama a mim e a você. Então saiba que Deus está no controle, mesmo nos momentos de adversidade. Se fôssemos colocar as palavras de Abacuque para os nossos dias atuais, seria mais ou menos assim: mesmo que a economia tenha despencado e eles estejam diminuindo o trabalho e as taxas de seguro estejam altas e meu carro esteja sem gasolina, ficarei feliz no Deus da minha salvação. Queridos, não importa o que esteja acontecendo, nós podemos nos regozijar no Senhor, porque os planos de Deus para nós ainda são bons e Ele prometeu que nunca nos deixaria ou nos abandonaria. Paulo e Silas, eles foram presos por pregar o evangelho, mas à meia-noite eles cantaram louvores a Deus. Eles literalmente estavam em uma masmorra romana com as costas rasgadas por um chicote romano. E às vezes nós temos ou passamos por muito pouco, mas não temos a atitude de Paulo e Silas. Diz que à meia-noite eles cantavam e oravam. A meia-noite não é o momento mais fácil para cantar louvores a Deus. Também não é o momento mais fácil de louvar a Deus quando você está no consultório médico, esperando os resultados dos exames, quando você está na sala de espera, quando o seu ente querido está em cirurgia, ou quando você está passando por qualquer um dos múltiplos cenários que pode induzir à preocupação ou ao pânico. Nós precisamos adquirir o hábito de nos voltarmos para Deus quando nós nos sentirmos preocupados, quando a preocupação se aproximar. Nós precisamos desenvolver o que podemos chamar de um reflexo condicionado, algo que aprendemos a fazer quando nós estamos aprendendo a dirigir um carro. Nós nos lembramos que quando nós chegamos em uma curva, você tem que ligar o sinal. Então, depois de fazer a curva, você tem que desligar o sinal. Mas depois de dirigir por um tempo, você nem pensou mais nessas coisas. Você já desenvolveu um reflexo condicionado. Queridos, nós podemos adotar a mesma abordagem para nos preocupar. Quando surge um problema, quando algo assustador acontece, nossa primeira tendência é nos preocupar e talvez até entrar em pânico. Mas precisamos nos ensinar a orar em vez disso. No momento em que você começar a entrar em pânico, torne ou transforme isso em uma oração. Transforme sua preocupação em adoração. Volte-se para Deus imediatamente. Isso é o que Paulo estava dizendo que devemos fazer. Ele desenvolveu esse reflexo condicionado. Então, coloque tudo nas mãos de Deus. É o segredo da vitória sobre as preocupações. Coloque nas mãos de Deus. Esse é o segredo para você viver sem ser dominado pelas preocupações. Eu sei que são muitas as preocupações da vida, mas coloque nas mãos de Deus e deixa Deus trazer paz e alegria ao teu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, eu oro agora pelo teu filho, pela tua filha, Senhor. Talvez esteja passando um momento de preocupação, de ansiedade, de pânico. Pai querido, mas tu és o Deus de nossa paz, aquele que traz a paz
que excede todo entendimento. Querido Deus, abençoa o teu filho, Senhor. Concede graça e vigor e vitória e ânimo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.